Então, essa vai ser a segunda parte na qual vou falar o que eu não gostei em O Do Que Eu, e essa parte é cheia de spoilers, então é isso. Se você quer saber, continua aqui, e se não viu a parte 1 ainda, as informações vão estar aqui na descrição, nos cards, não sei, mas tem a parte 1 na qual eu comento a atmosfera do livro em geral. Agora, se você ficou até aqui, você tá pronto para receber spoiler, ou você já sabe o que aconteceu, eu estou falando que me irritou é aquela situação. A situação na qual a Daphne praticamente estupra o Simon. O livro não tratou essa situação, eu acho, com a gravidade necessária. Então vamos lá. O Simon não quer ter filhos porque ele tem traumas, porque o pai dele não foi um bom pai. Então, pra vingar o pai dele, ele resolve não ser o homem que o pai dele queria que ele fosse. Ou seja, então ele não vai manter o legado da família, não vai ter herdeiros, e a família deles acaba ali, com ele. Não é o melhor motivo para uma pessoa decidir não ter filhos, mas é o motivo dele, é algo que moldou muito a personalidade dele, é algo que foi um trauma na infância dele, e eu acho que isso deveria ter sido mais respeitado pela Daphne. Não é que ela não respeitava, ela tentou ajudar ele, mas por esse não ser a melhor justificativa para não escolher ter filhos, não foi simplesmente eu não quero, não gosto de crianças, etc. Foi simplesmente assim, eu não penso nisso porque eu quero contrariar o meu pai. A Daphne achou de bom tom tentar ajudar isso, mas da maneira completamente errada. E ela sempre quis ter uma família. O Simon falou com ela que não poderia se casar com ela exatamente porque ele não ia ter filhos, porque ele não podia, porque ele não queria. E ela aceitou mesmo assim, achando que tinha a ver com infertilidade, mas não importa o motivo, ela aceitou casar com ele, mesmo sabendo que não iam ter filhos, porque casou com ele porque ama ele. Mas aí chegou aquele momento que ela descobriu que na verdade ele não era infértil, e aí ele estava bêbado, sonolento, ela monta em cima dele, e aí fazem o ato, e ela segura ele pra pegar as sementes, nas palavras dela. Tudo isso contra a vontade dele, assim. Então, voltei aqui nos destaques que eu fiz no Kindle, e ela ficou com raiva do Simon, porque disse que ele aproveitou da ignorância dela, que ela não sabia sobre a função das sementes dele, e beleza, mas assim, ela já tinha aceitado, sabe? Não foi legal ele não ter conversado com ela, eles podiam ter conversado sim, ele podia ter explicado os motivos dela, ela poderia ter entendido, e que se quisesse trabalhar isso com ele, que trabalhasse com o tempo, sabe? Que trabalhasse melhor. Tinha o quê? 2 semanas que eles estavam casados, sabe? Aconteceu tudo muito rápido, e eles ficaram o quê? 1 semana noivos antes de se casarem. Então não deu tempo deles conversarem tudo, colocarem todas as cartas na mesa. Então, assim, por mais que ela estivesse chateada que, na verdade, ele não queria ter filhos, ela poderia ter lidado melhor com a situação, porque vou chegar aqui na cena. É o seguinte, então, ele está bêbado, quer dizer, ele encheu a cara, estava muito bêbado, estava meio que dormindo, aí ela acorda, estava do lado dele e ela resolveu, não marquei o início da frase, mas assim, começa a minha seleção assim. Uma estranha e inebriante onda de poder. Percebeu que o tinha sobre seu controle. Ele dormia e talvez ainda estivesse bêbado. Ela poderia fazer o que quisesse. Poderia ter o que quisesse. Lançou mais um rápido olhar para o rosto de Simon e constatou que ele ainda dormia. Rapidamente abriu suas calças. Isso é muito errado. Claramente, ele estava dormindo. E talvez ainda estivesse bêbado, ela estava ciente disso. Não dá pra falar que, ele queria, tipo, gente, isso é vício de consentimento, não pode, tá errado, isso é, tipo, estupro mesmo, desculpa, mas é verdade. E aí, beleza, ela foi e fez, e quando ele percebe, tá aqui, os olhos dele se fixaram nela com uma expressão estranha e suplicante, e ele fez uma fraca tentativa de se afastar. Já mostrou que se ele quer se afastar, é porque ele não quer aquilo, entendeu? Daphne o segurou com toda a sua firmeza. Ela segurou ele para garantir que as sementes dele fossem entrar nela
sendo que claramente ele não queria. Ele estava na desvantagem ali. Não é só homem que pode abusar de mulher, entendeu? Aqui é um exemplo do contrário. E eu fiquei muito decepcionada com a Daphne por causa disso. Isso não é romântico, sabe? Isso é errado, é muito, muito desrespeitoso. Continuando. Os olhos de Simon se abriram quando ele se deu conta, tarde demais, do que havia feito. Bom, na verdade, ele não fez nada, ela que fez, né? Aí tá aqui, ela tinha feito aquilo de propósito, tinha planejado aquilo. Daphne o excitara enquanto ele dormia, se aproveitara dele enquanto ainda estava bêbado e o segurara dentro dela até que ele despejasse sua semente em seu corpo. Arregalou os olhos e a encarou. Como você pôde? Então, ela não respeitou ele, ela perdeu a razão, foi egoísta e forçou alguma coisa. Deveria ter conversado com ele. Tudo bem que os motivos dele não eram os melhores motivos, mas não justificava fazer o que ela fez. Simples assim. Ele perguntou, né, tipo, por que ela fez aquilo. Aí ela diz assim, fiz o quê? Simon, pare com isso. O que eu fiz de tão errado? Você me queria, você sabe disso. Não é porque vocês se amam, não é porque vocês estão casados que isso justifica a situação. Sinto muito. E aí ele vai e sai, deixa ela lá na mansão dele e vai para uma outra propriedade dele, com raiva dela e com toda a razão do mundo. Ele a deixara, realmente a deixara. Sabia que ele estava com raiva, que talvez jamais a perdoasse, mas não imaginava que ele teria coragem de abandoná-la. Tipo, sério mesmo? Não estava envergonhada do que tinha feito. Achou que deveria estar, mas a verdade era que não estava. Não havia planejado nada. Não olhara para Simon durante o sono e pensara, ele ainda deve estar bêbado, então posso fazer amor com ele e capturar sua semente sem que nunca descubra. Não tinha sido assim que as coisas se desenrolaram. Ela não estava muito certa sobre como tudo havia acontecido. Mas no instante estava em cima dele, e no seguinte percebera que ele não sairia de dentro dela a tempo, então garantiu que ele não conseguisse sair. Ou talvez fechou bem os olhos. Talvez ela não estivesse se aproveitado apenas do momento. Talvez tivesse se aproveitado dele. Então, é isso mesmo. Se aproveitou dele. Tipo, o livro diz tudo. Aí, beleza. Pra mim, tudo bem se tivesse colocado isso, se fosse trabalhar com essa situação, sabe? Se fosse mostrar que realmente é uma situação gravíssima, que não vai ser facilmente esquecida ou perdoada. Tipo, não é que ele não deva perdoar ela. Se eles se amam, quisessem resolver, quisessem continuar juntos, tudo bem, mas eu achei que o livro deveria mostrar a gravidade disso. Aí, depois disso, o livro vai dela ficando chateada porque ela tá sozinha, achando que tá grávida. E aí depois ele sente falta dela e eles não tocam muito nesse assunto da maneira como deveria ser tocado, sabe? Foi muito superficial a resolução desse ato gravíssimo que ela cometeu. E aí tem uma hora que a autora coloca até o Simon se questionando se ela enganou ele, tipo, não, meu caro, ela te enganou mesmo. Ele tava sentindo falta dela e tal, e aí chega assim. No entanto, isso não queria dizer que sua raiva tinha passado. Daphne havia lhe tomado algo que ele realmente não desejava dar. Não queria filhos, havia sido sincero. Ela se casara com ele sabendo disso, e o enganara. Ou não enganara. Ele esfregou as mãos nos olhos cansados e na testa, enquanto tentava se lembrar dos detalhes daquela manhã fatídica. A iniciativa do ato tinha sido definitivamente de Daphne, mas ele se recordava com muita clareza da própria voz a estimulando. Não deveria ter encorajado o que sabia que não poderia interromper. Bom, na descrição da parte dela, ela achava que ele estava bêbado ou dormindo. Ele acordou e ele tentou se afastar dela. Então, assim, não é que ele queria ir, ele que foi pra cima dela não, sabe? E, tipo, aí coloca, tipo, ele se questionando, sabe? Beleza, acontece. Às vezes a vítima se questiona se ela não tem culpa. Mas, depois disso, o que acontece? Ele vai atrás dela, achando que ela tá grávida, e aí ela caiu do cavalo, ele fica tipo, você tá louca de cavalgar estando grávida? Não pode. Ela vira assim, não tô, era psicológico. Ele, nossa, beleza, vamos ficar juntos, a gente se ama, desculpa. Ele pede desculpa por ter magoado ela, tipo, porque ele é esse tipo de pessoa que não quer magoar ela, ele quer a maior felicidade do mundo pra ela. A única coisa que ela queria, que ele não podia e não queria dar, era um filho, mas o resto ele estava disposto a dar pra ela. Enfim, ele pediu desculpa por ter saído de casa e magoado ela.
Eu não me lembro dela ter pedido desculpa por ter feito o que ela fez. E aí tudo se resolve muito rápido. Nisso se passou 1 mês e meio, mais ou menos, do que ela fez. E logo eles se resolvem. E ele aceita que ele não pode viver nas sombras do pai dele. Que o pai dele estava arruinando a vida dele, mesmo estando morto. E tudo bem, sabe? Bacana a Daphne ter ajudado ele a superar tudo isso. Mas essa situação eles não falaram mais dela. E depois disso ele decidiu dar filhos pra ela, porque ele não era o pai dele, então ele ia tratar as crianças bem, não da maneira como o pai dele tratou ele. E aí no epílogo eles têm o 4º filho, que foram 3 meninas e 1 menino. Ela também deu os nomes de A, B, C, D. E é isso, gente. Sabe, tipo assim, superar o trauma do Simon era importante pra ele, algo que o livro tava trazendo desde o início. E foi muito bacana, a Daphne amava ele, queria realmente ajudar ele a superar o trauma, mas parte disso, ela queria ajudar ele a superar o trauma pra poder ter os filhos, que ela queria, tipo, é um pouquinho egoísta, assim, mas esse não é o problema. Se ela quisesse ajudar ele a superar o trauma e esperasse 5 anos de casamento pra depois tentar ter filhos, tudo bem, mas aquela cena na qual ele estava bêbado e dormindo e ela se aproveitou dele, pra mim foi, sabe, não me desceu, assim. Foi a maneira que a autora achou de construir o enredo e fazer um conflito entre os dois, ele sair e tudo mais, mas não pegou bem pra mim e isso me fez, tipo, não gostar tanto do livro quanto eu teria gostado, assim. Às vezes poderia ter feito ela descobrindo que na verdade ele mentiu pra ela e que na verdade ele não é infértil, e aí eles tendo um conflito assim e ela brigando com ele e aí ele ficando frustrado porque não quer que ela force ele a superar o trauma e ela tentando se meter demais, talvez irritasse ele, e depois eles resolvessem, sabe? Essa cena eu achei assim, tipo, se tivessem explorado melhor a resolução, os dois conversado mesmo, sabe, sobre isso, tipo, você foi errada demais, tipo, e ela, nossa, eu sei que eu vacilei, me arrependo, mas não, ela não se arrepende, e aí eu não achei uma boa lição, porque não é só a masculinidade que pode ser tóxica, basicamente isso. Não sei se dá pra entender a minha frustração. E aí, tipo, outra coisa aqui é que na hora que eles estão conversando, assim que ele retorna pra ela sobre o que aconteceu, ela perguntou, tipo, por que que você me largou? E ela descobre que ele foi embora principalmente por causa da gagueira dele, que ele ficou muito frustrado porque ele sempre conseguiu falar com ela sem precisar pensar, sempre naturalmente. Mas naquele dia ele não conseguiu falar e teve a gagueira de novo. E isso deixou ele muito frustrado e com raiva de si mesmo. E isso fez ele sair. Aí ela fala: foi por esse motivo que você foi embora? Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça. Não foi por causa do que eu fiz? Ele encarou calmamente. Não gostei do que você fez. Mas não foi por isso que foi embora? Insistiu ela. Simon ficou um instante em silêncio, então admitiu. Não foi por isso que eu fui embora. Assim que eles resolveram, sabe? Tipo, é um negócio grave demais e passaram. Tipo, o amor venceu, lindo, mas eu acho que foi muito superficial e muito romantizado, algo que, na verdade, é traumatizante também, sabe? Legal, a Daphne quis ajudar o Simon. Bacanas, ajudou ele a superar o trauma, que lindo. Eles tiveram uma família, que lindo. Só os erros do Simon que foram apontados e os dela passaram a mão, sabe? Tipo, ele magoou ela e foi embora. Os irmãos dela ficaram com raiva. Ele mesmo se martirizou, pediu desculpa. Beleza, agora ela faz uma coisa dessas com ele e não, tá tudo bem. Você queria filhos e... tô me repetindo, mas é porque eu achei isso muito errado. E, meu Deus, esse vídeo tá muito grande. Então é isso. Eu fiquei meio em dúvida se eu ia ler os demais livros. Talvez eu leia, mas não tão rápido assim. Eu tô curiosa, sabe? Os outros irmãos são interessantes. Eu gostei muito do Colin. Gostei do Anthony também. A Hyacinth também é muito engraçadinha. E eu quero descobrir quem é a Lady Whistledown. Então, provavelmente eu vou ler. Mas não gostei desse final. Gostei do livro, mas não do final. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha de toda essa situação.
Se você tem uma opinião diferente da minha, estou disposta a ouvir e a gente pode conversar sobre isso. Me segue lá no Instagram, tá aqui na descrição, vai ficar aqui na tela também. E vejo vocês na próxima. Tchau!